Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, conforme vocês podem ver aí, o plano de fundo do vídeo hoje está um pouquinho diferente. Isso porque ontem eu acabei mudando as plantas aqui na estufa de lugar, tá? Passei elas para essa bancada que agora tá pegando mais sol. Então, se essa nova disposição das plantas estiver aí atrapalhando a qualidade do vídeo, né, por causa da luz do sol na parede, se estiver ofuscando, deixa aí pra mim nos comentários que no próximo vídeo eu venho tentando corrigir esse problema, tá? E dando continuidade aí na nossa série sobre espécies, a planta que eu vim apresentar para vocês hoje é uma planta do gênero Pachyphytum, é o Pachyphytum viride, esse bonitinho que tá aparecendo aí na sua tela. E assim, gente, o viride, ele é uma planta antiga já, tá? Ele foi descrito aí pela primeira vez no ano de 1937. Sendo assim, é uma planta que já tá no mercado aí rodando há 87 anos. Eu quero aproveitar então e colocar aí algumas imagens dele na natureza e a gente vai ver que, como todo Pachyphytum, ele vai preferir se propagar aí em locais de difícil acesso, né? Mas lá na descrição dessa planta tá dizendo que é uma planta que tem folhas elíptico-oblongas e a gente realmente vai ver que é uma planta que tem a folha mais linear, né? Mais comprida. E as cores dele vão desde o verde claro ao verde escuro ou mais ou menos vermelho-violeta, tá? É uma planta que não é glaucopruinosa, ela não produz pruína. E uma curiosidade em particular dessa espécie é que ela é encontrada em um local do México chamado Querétaro. E o interessante é que outra espécie de Pachyphytum também é achada nesse mesmo lugar, que é o Pachyphytum compactum. Sendo assim, é perfeitamente possível encontrar híbridos espontâneos entre as duas espécies na natureza, tá? O que é raro de acontecer com os Pachyphytums, por quê? Primeiro que não é um gênero grande. E segundo, que são plantas microendêmicas. Então, o que isso significa? Elas só vão aparecer em determinado lugar muito específico, às vezes só em determinada serra. Então, a gente ter duas espécies que acabam se encontrando na natureza e gerando híbridos naturais aí é muito bacana, e isso acontece com essas duas espécies. E assim, eu quero já aproveitar e mostrar para vocês a floração dessa planta. E aí a gente vai ver que ele tem uma floração muito similar à flor do ovífero e a de outros paquifítos, como por exemplo o endermane. Mas nesse caso, né, apesar das flores serem muito similares, a gente consegue aí diferenciar as plantas através da forma física delas, tá? Através das características. Eu quero mostrar ele de pertinho para vocês verem as características da planta mesmo, né, os detalhes, e aproveitar e já começar a mostrar aí também a mesma planta em outros cultivos, tá? E aí vocês vão ver que a gente vai encontrar ou ela com folhas mais longas ou folhas mais curtas, cores, né, desde o verde escuro ao verde mais claro. E aí também, quando ela tá estressada, ela vai atingir colorações que vai começar alaranjado até um vermelho escuro, quase vinho, tá? É uma planta que estressa bastante e tem cores aí bem vibrantes. E vou contar algo que eu já reparei sobre ela. Essa minha planta, ela tem aí seus 4 anos de idade, tá? Ela não é uma planta nova aqui. E veja que ela também não é tão grande. Isso porque eu considero que é uma planta que cresce muito lentamente. Mas, em especial, antes eu cultivava ele sempre estressado, porque eu achava lindo ele vermelho. Só que ele, quando está vermelho, ele cresce mais lentamente ainda, tá? E é por isso que eu não tenho uma planta tão desenvolvida. Outra característica que ele tem, que é muito engraçada, é que quando ele tá bem estressado, bem vermelhão, você não pode nem encostar nele, que ele destaca as folhas, tá? E aí, quando ele já tá mais assim, confortável, que ele não tá tão estressado, ele não vai soltar a folha com facilidade, ó. A folha dele vai ser mais rígida. E assim, sobre essa planta, né? O que eu posso falar sobre ela? Eu acho que, no geral, é uma planta bem forte. É uma planta vigorosa, nunca me deu problema, nem com fungo, nem com praga, nada. Plantei e aí ele ficou e aí ele tá crescendo no ritmo dele,
tá? É uma planta de crescimento mais lento e, conforme eu comentei, quanto mais estressada, maior, mais devagar ainda ela vai crescer, tá? E assim, é uma planta que não é fácil da gente multiplicar, ela não pega fácil por folha, ela não dá muda de caule facilmente e eu não arriscaria cortar, tá? Eu acho que vai dar BO se cortar. Então tem que esperar o tempo dela. E veja que aqui embaixo, ó, eu até tenho uma mudinha, mas foi uma mudinha feita através de indução. Para quem não viu, aqui no canal tem um vídeo sobre fazendo mudas com indução, que é um produto que a gente aplica, né? Vou inclusive deixar o link para quem quiser comprar aqui na descrição do vídeo. Mas foi só assim para ele me dar muda. E mesmo assim, gente, essa muda dele tem a mesma idade que outras mudas da mesma época, que, por exemplo, são essas aqui, ó. Essa é uma muda da mesma época, olha o tamanho. Essa é uma muda da mesma época. Cadê? Aqui, ó. Essa também é uma muda da mesma época. Então, vê que nele, ó, é uma planta muito mais lenta. E aí, veja que é uma planta que, ao mesmo tempo em que é muito forte, ou seja, ela não morre com facilidade, ele tem também a característica de não multiplicar, né, com facilidade e crescer devagar. Sendo assim, ele não vai ser uma planta tão cara, tá? A gente até encontra com preços acessíveis, mas é difícil achar para comprar, porque não se consegue reproduzir ele em grande escala, tá? E nem tem como acelerar aquilo que a natureza já decidiu que não é rápido. Então, ele não chega a ser uma planta rara, mas ele é uma planta incomum, porque a gente não encontra ele com tanta facilidade, com tanta disponibilidade, tá? Tem que procurar um pouquinho. E assim, gente, sobre os híbridos dessa planta, né? Ela é uma planta que tem aí seus próprios híbridos. Um dos híbridos dele, que é o que eu acho que vai parecer mais com ele, é um Pachyphytum interespecífico, né? É um cruzamento entre duas espécies do mesmo gênero. E aqui decidiram cruzar um Pachyphytum viride com um Pachyphytum ovífero. E o resultado foi essa plantinha que está aparecendo para você aí na sua tela, tá? Essa planta aqui é bem controversa porque ela tanto é vendida como fitical, e aí vocês vão ver lá no vídeo do fitical, como também pode ser encontrada sendo vendida como o viride. E assim, a gente precisa saber diferenciar eles. Veja, que colocando um do lado do outro, é perfeitamente possível ver que o híbrido, ele tem características do viride, mas ele também tem características do ovífero. Sendo assim, ele tem uma folha, apesar de ter uma folha comprida e linear, ele tem uma folha bem mais grossa, bem carnuda, bem mais arredondada, tá? Do que a planta natural, o Pachyphytum viride. Mas só que esse híbrido, dependendo de como ele é cultivado, às vezes ele pode apresentar uma folha mais fina. E isso pode fazer com que algumas pessoas se confundam, tá? Então eu vou colocar fotos aí para vocês verem a diferença. Que, olha, reparem que um é a planta natural e o outro é o híbrido. O híbrido tem característica de duas espécies. Sendo assim, mesmo que a folha esteja mais fina, a gente vai reparar que o verde, a coloração, né, do viride, ela é mais intensa, ela é mais vibrante, é um verde mais vibrante, enquanto que na planta híbrida é um verde claro, tá? É uma planta pálida, ela é o resultado desse verde do viride com o branco do ovífero. Então é uma cor mais pastel, não tem como a gente confundir. E veja que as duas espécies, né, tanto a planta natural quanto o híbrido, eles vão colorir aí as folhas do miolo com mais intensidade, tá? Na verdade, o viride, ele passa essa característica da coloração para todos os híbridos dele. Eu vou mostrar um agora que é um híbrido intergenérico, tá? É o cruzamento entre plantas de dois gêneros diferentes. E nesse caso aqui, cruzaram o Pachyphytum viride com o Sedum craige. E aí o resultado foi essa plantinha que está aí na sua tela, o Pachysedum ganzou, né? E a gente vai ver que o ganzou, assim como o viride, ele tem folhas mais longas, né, lineares, mas assim, a folha dele já não é tão ereta, tão retinha quanto a da planta natural, por causa do craige que tem a folha mais curva. Mas a coloração dessa planta, gente, é incrível, porque conseguiram juntar aí a cor rosada do craige com a intensidade da coloração do viride. E aí é um híbrido que tem uma cor maravilhosa.
E por último aqui, outro híbrido interespecífico do Pachyphytum viride. Nesse caso, cruzaram ele com o Graptopethalon, né? O Graptopethalon husby. E o resultado foi aí o Graptophytum mora. Esse que tá aparecendo na sua tela. Assim, gente, as três plantas têm a característica de colorir as folhas mais jovens com mais intensidade. As minhas não vão estar tão coloridas agora, mas essa é uma característica do viride, tá? Então, essa parte é a parte em que a gente tenta enxergar similaridade entre os híbridos e a planta natural. Tá certo? Bom, esse vídeo não vai ficar muito mais longo, porque eu não tenho mais híbridos do viride, né? Ele tem os outros híbridos, mas no Brasil não. E é por isso que o vídeo dele não vai ficar tão mais longo. Então eu já queria agradecer você por ter ficado aqui comigo até o final. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, eu peço para você já deixar o seu like. E se você é novo aqui no canal, eu peço a você que já se inscreva e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.